Pai querido, nós te damos graça. Te damos graça por mais uma vez ter a oportunidade de ouvir a tua palavra. Usa o teu servo, Senhor, e faz do nosso coração um terreno fértil para a semeadura da tua palavra. Não permita, Pai, que o inimigo, como diz a tua palavra, que muitas vezes tenta roubar essa semente, venha roubar o que o Senhor preparou para os nossos corações nessa noite. Blinda este lugar, blinda, Senhor, a vida de cada irmão. Toma cativa a nossa mente nesta hora e esteja, Senhor, livre para operar as maravilhas do Senhor e fazer a tua vontade, Senhor, como sempre assim foi, Pai, em nome de Jesus, amém. Podem ir para essa linha, criançada. Glória a Deus, agora funcionou. Eu garanto a vocês uma coisa, não estava nada combinado, tá? O pastor, dois domingos atrás, pregou sobre o Espírito Santo e deu-me a entender que ele iria trabalhar isso durante o mês, né? Foi isso? É algo proposto nisso? Aí o que acontece? Domingo passado tem um Dia das Mães, aí se trabalha algo voltado para a família e para as mães, mas eu queria retomar o assunto de 2 domingos atrás. E todo o culto, como você participou dele e está bem presente, viu que já existiu, já houve a manifestação da ação do Espírito Santo nesse lugar. E eu quero dar continuidade sobre esse assunto, trabalhar sobre o Espírito Santo, sobre suas ações. Eu e você já sabemos que o Espírito Santo é responsável diretamente por diversas situações. Isso aconteceu nesse lugar, durante o louvor, esse mover, essa situação, porque o Espírito Santo de Deus habita em nossos corações. Ele estava nesse lugar. Se não fosse ele, não teria isso. Teria simplesmente uma banda tocando e um monte de ouvinte. Mas como existe o Espírito Santo nesse lugar, e de forma especial, é dado espaço, é dado a disponibilidade para ele trabalhar, acontecem coisas como essa. Pessoas são curadas. O Espírito Santo do Senhor trabalha da forma que lhe é apraz, da forma que lhe convém. Então eu gostaria de trabalhar com você sobre isso, ciente de que o Espírito Santo é responsável por muitas coisas. No serviço de culto, nas atitudes dos cristãos, o Espírito Santo tem sua parcela. Não é que a Bíblia fala que o Espírito Santo capacita, que o Espírito Santo vem com ações sobre a vida, dá armas para o indivíduo, para o cristão, combater o mal. O Espírito Santo, ele distribui os dons para o serviço da igreja. O Espírito Santo ainda dá discernimento. O que é discernimento? Faz cada um de nós entendermos aquilo que Deus quer para nossas vidas. Através da mensagem, da palavra lida em casa, através de um louvor. Então o Espírito Santo é de suma importância em nosso meio. Quando o pastor começou o culto falando que era algo sobrenatural, eu ia falar essa frase. Exatamente isso eu iria falar. Eu disse, mas ele colou, falei para Ezequiel, ele colou aqui meus manuscritos aqui, né? Ele foi lá, folheou e olhou. Não é o Espírito Santo de Deus que faz esse tipo de coisa. Se você quiser vir para um culto, que seja um culto normal, está no lugar errado, porque o culto não é para ser normal. Deus é um Deus de sobrenatural, Deus é um Deus que move no espiritual. E pensando nisso, nosso objetivo nessa noite é nos fazer entender que só existe compreensão e só existe um culto desse jeito se eu e você permitirmos que o Espírito Santo do Senhor venha trabalhar. Então eu gostaria de abrir com vocês primeiro, 1 Coríntios, e vamos trabalhar algo bem interessante a princípio. 1 Coríntios capítulo 2. Eu gostaria de ler o versículo 14 e o versículo 15. A gente vai trabalhar do 6 ao 16, mas eu gostaria de ler o 14, o 15 e o 16 aqui para encerrar, né? Então, 1 Coríntios capítulo 2, versículos 14, 15 e 16. Deixa eu botar a hora aqui. Eu não quero privar nem limitar o Espírito Santo, né? Mas todos nós temos hora para chegar em casa. Mas se o Espírito Santo quiser que fique até meia-noite, a gente pode ficar. Pode, pastor? Então tá bom. Se o pastor falou, está falado. Então, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, 15 e o 16. Diz assim: ora,
o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem somente espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vamos ler mais uma vez o 14 aqui. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são... O que é que tem na sua Bíblia aí? Porque eles são loucura. Primeiro ponto, vamos trabalhar isso. A gente vê aqui o apóstolo Paulo traçando dois personagens. Concorda comigo? Dois personagens, dois perfis para o ser humano. O primeiro perfil é quem? O homem natural. Certo? Versículo 14, o apóstolo Paulo fala do homem natural. E no versículo 15 ele fala do homem espiritual. Então vamos trabalhar nesses dois perfis. Quem é um homem espiritual, quem é um homem natural? Eu não sou muito bom de grego, tá? Eu vou dizer só o que significa a palavra natural no grego, tá? A palavra natural no grego, escrito aqui pelo apóstolo Paulo, no versículo 14, dá a ideia de que vamos ler aqui, ó. O homem natural, ou seja, o homem que ainda pertence à era antiga. O homem que não experimentou algo novo. Isso é que a palavra natural quer dizer. Eu vou pagar esse mico pelos irmãos, eu vou ler a palavra aqui, tá? Psichos. Tá certo isso? Eu acho que nordestino não nasceu para falar grego, por isso que lá no seminário não tem, né? Psichos. Acho que deve ser isso, né? Deus me perdoe se estiver errado e os irmãos também. Mas o que significa essa palavra natural? Quer dizer que ainda pertence à era antiga. O homem que ainda pertence à era antiga. O homem que ainda não nasceu de novo. O homem que ainda vive as velhas coisas. O homem... Por isso que a gente... Qual é um personagem bíblico que ele vem à tona? Me veio à tona quando se trata de tratar as coisas como um homem natural. Alguém lembra de Nicodemos? Nicodemos, ele agiu literalmente como um homem natural, aonde Jesus falava de coisas espirituais. Vamos relembrar um pouco a história de Nicodemos. Quem era Nicodemos? Nicodemos, ele era mestre da lei, era doutor da lei. Jesus chamou Nicodemos e disse: tu és mestre em Israel e não entende estas coisas. Então Nicodemos era mestre em Israel. E por esse motivo, movido pelo orgulho ou pela vergonha, Nicodemos foi procurar ter com Jesus durante a noite, o texto nos fala, né? E lá foi Nicodemos ter com Jesus, ver Jesus, encontrar Jesus. E Nicodemos tinha um grande problemão. O que Nicodemos queria saber? Queria saber como é que ele poderia herdar a vida eterna. Essa era a grande questão de Nicodemos. Então Nicodemos foi até Jesus. Jesus, como é que eu posso ter a vida eterna? O que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus olha para Nicodemos e responde de maneira espiritual. Responde o quê? É necessário que você nasça de novo. Aí Nicodemos, de forma natural, olha para Jesus e diz: tá brincando, né? Porventura eu, já velho, vou voltar ao ventre de minha mãe e tornar a nascer? Olha como Nicodemos não entendeu nadinha com nada. Ele pensou em quê? É necessário nascer de novo. Um homem natural, quando fala em nascer, ele vai entender o quê? Sair do ventre de sua mãe. Ele pensou: mas como eu, já sendo velho, tornaria por acaso ao ventre de minha mãe e voltaria a nascer? Aí Jesus questiona, Jesus indaga Nicodemos: mas Nicodemos, é necessário que você nasça de novo, porque o que é da carne é carne, e o que é do espírito é... Fala para a pessoa que está do seu lado: o que é da carne é carne, e o que é do espírito é espírito. Mas Nicodemos ainda continuou confuso, continuou cabeção lá, e não compreendeu, e bem provável que foi para casa sem essa compreensão, porque ele não abriu os olhos espirituais para entender o que Jesus... E Jesus olha para Nicodemos: Nicodemos, tu és mestre em Israel e não entende destas coisas? Estou te falando de coisas terrenas, e se eu falar das celestiais? Aí vai bater a cabeça do Nicodemos, e Nicodemos vai sofrer um infarto, né? Ele não iria compreender. Se compreendeu depois, aí o texto lá não vai trazer essa resposta. Mas o que eu quero que você entenda é que quando o homem natural, quando de forma natural eu procuro compreender as coisas do Senhor, eu não consigo. Imagine comigo mais um exemplo da Bíblia que nos faz ter a ideia de que Deus trabalha com coisas espirituais. E dessa vez o exemplo, a pessoa atentou para o que era espiritual e obteve êxito.
Lembra da história das muralhas de Jericó? Deus levanta Josué para o quê? Para tomar posse de Jericó. Toda a cidade naquela época era rodeada de um muro. E os muros daquela época eram muros grandes, que a Bíblia fala que existia uma mulher que morava em cima, existia que carruagens passavam por cima daquele muro. Então, um muro enorme, grande. Aí Deus dá a estratégia para Josué conquistar Jericó e derrubar os muros de Jericó. Diz: Josué, pega o povo, dá 7 voltas, né, vamos resumir aqui, dá 7 voltas, na 7ª volta, o sacerdote toca a trombeta, o chofar, né, que é aquele chifre de carneiro lá, e o povo celebra, comemora que o muro vai cair. Se Josué olhasse de maneira natural, de forma racional, ele aceitaria o desafio? Josué ia dizer: mas como é que eu vou dar 7 voltas e com 7 voltas, na 7ª, se tocar um negócio, o povo comemora e os muros caem? Não faz sentido. Mas o que é que o homem espiritual faz? O que é que Josué fez? Josué disse: ó, se não fizesse sentido, Deus está mandando, vamos fazer? Josué passou a olhar com um âmbito espiritual. Vamos fazer, porque Deus está dizendo que vai dar certo. E lá foi Josué, confiante em Deus, trabalhando naquilo que não é palpável. A fé é o quê? A fé é a certeza das coisas que não se vê, que não se enxerga, que não se é palpável, que eu não pego. Então Josué vai trabalhar nisso, na fé. O homem espiritual, ele trabalha na fé. O homem natural, ele trabalha no que é natural, no que se é visível. Lembra de Tomé? Tomé só acreditou depois que viu os buracos na mão de Jesus. Mas voltando para Josué. Então vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voltas, sacerdote toca a trombeta e o povo comemora. Diz que festeja com júbilo. O que acontece com as muralhas? O que aconteceu com as muralhas? Olha com um olhar espiritual, acredita, elas caíram. E não é uma fábula, não é uma simples crônica, não é uma historinha, não é uma lenda. É verdade, os muros caíram porque Deus disse que iria cair daquele jeito. Aí você olha para o seu problema, olha para a sua dificuldade, e Deus diz: olha, vai ser resolvido assim, assim e assado. Aí seu olho natural diz: não tem condições. Eu digo para você: tem. Se Deus disse que é assim que vai ser resolvido o seu problema, faça, que o seu problema vai cair, o seu muro vai cair. Então o homem natural e o homem espiritual são 2 indivíduos opostos. Um acredita nas coisas que vêm do alto, o outro não acredita. Espera lá, vamos com calma. O homem natural, ele já para e pensa, raciocina demais. Não é que você não precise raciocinar, você precisa, mas já raciocina demais. E já olha, não. Acho que assim não vai funcionar. 7 voltas, ninguém vai jogar nenhuma pedra, ninguém vai tocar, ninguém vai bater nenhuma marreta. Não vai bater marreta, você vai tocar trombeta. E os muros vão cair. Eu quero dizer para você e reafirmar para você. Se Deus, problema todos nós temos. Se Deus claramente te deu a solução para o seu problema, e ele parece ilógico, parece surreal, não parece fazer sentido, eu quero dizer para você, faça exatamente como ele disse para fazer, que as suas muralhas vão cair. Se você for procurar fazer de maneira racional, o seu muro não vai cair, o seu problema vai continuar com você, e é bem capaz que você leve ele por mais um bom tempo na sua vida. Então, quer se livrar do seu problema? Busque em Deus a solução para se livrar. Se Deus te deu a solução, e como quase sempre vai ser uma solução que não vai fazer tanto sentido aos olhos naturais, somente aos espirituais, então pela fé você vai conseguir. Então o homem natural, quem é um homem natural? Quem é um homem natural? Aquele que não tem o Espírito Santo de Deus. Aquele que não possui o Espírito Santo de Deus, aquele que o Espírito Santo de Deus ainda não faz morada em seu coração, esse é o homem natural. Aquele que acha, a gente vai encontrar que o homem natural é aquele que acha as coisas de Deus como loucura, como o texto falou. É aquele que não consegue discernir a vontade de Deus, o texto falou. Diz que o homem natural, no versículo 14, não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucuras. E não consegue entendê-la porque eles são, somente se discerne como? Espiritualmente. Então esse é um homem natural. Aí eu pergunto para você, como você tem olhado para os seus problemas, como você tem olhado para as coisas, para a vontade de Deus, para as situações que lhe cercam? De maneira natural ou de maneira espiritual? A minha intenção, e eu tenho convicção de que é vontade de Deus também, é que eu e você saiamos daqui convictos e com o homem natural apagado.
e olhando para as coisas de Deus de forma espiritual. Pois Deus, ele é Espírito. Espírito. O culto é um culto é acima do natural. Pastor Nelson estivesse aqui a dizer que Deus trabalha na terceira dimensão. Deus trabalha na terceira dimensão. Então quem seria o homem espiritual? O homem espiritual é aquele que pertence ao Espírito Santo de Deus. Aí eu quero fazer um parênteses bem grande e relembrar a mensagem do pastor Divo 2 domingos atrás. Quem é de quem? O pastor pregou isso. Quem é de quem? O homem espiritual não faz uso do Espírito Santo de Deus para os seus próprios benefícios, não. O homem espiritual é aquele que se disponibiliza para ser usado pelo Espírito. Correto, pastor? Quem é de quem? O Espírito é seu ou você é do Espírito? O homem espiritual tem uma diferença muito grande em você possuir. É por isso que nascem as heresias, as historinhas aqui. Porque o cidadão, ele olha para a letra e vai começar a entender. Ah, isso daqui é assim, isso daqui é assado. Aí o Espírito de Deus, não, é assim. Não, mas se for assim, não vai dar certo. Eu quero que seja assim. Aí ele começa a dizer, ele começa a conduzir a forma como o Espírito Santo deve trabalhar. E isso está errado. Eu tenho que se deixar conduzir como o Espírito Santo quer trabalhar. Então quem é de quem? O Espírito Santo habita em você para você dizer o que ele tem que fazer, a hora que tem que fazer? Ou o Espírito Santo habita em você para que você faça aquilo que ele quer fazer e na hora que ele quer fazer? É uma grande interrogação. É um grande problemão chegarmos a essa conclusão. Como é que eu deixo o Espírito trabalhar na minha vida? Como é que eu faço para o Espírito? Eu dou liberdade ao Espírito trabalhar? O que João falou? João disse, importa que eu diminua. E quem cresça? Que ele cresça. Eu e você somos morada e habitação do Espírito Santo de Deus. Então o que João falou é importante que falemos também. Venhamos a falar também. É importante que eu diminua e o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus em mim, apareça. É preciso que eu transpareça a pessoa de Jesus. Então, para que a pessoa de Jesus transpareça, seja visível através da minha vida, eu tenho que permitir que ele trabalhe. E ele trabalhe. E eu fique trabalhando conforme ele quer que eu trabalhe. Então, existem essas diferenças. Quem é de quem? Bem interessante. Aquele que diz como João Batista, importa que eu diminua e que ele cresça, está dando liberdade ao Espírito Santo trabalhar. E pensando nisso, o versículo 12 do capítulo 2, que a gente leu, vai dizer, ora, nós não temos recebido o Espírito do... Você está com a Bíblia aberta aí? Então lê comigo aí. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Fala para a pessoa que está do teu lado. Você não recebeu o Espírito do mundo. E sim o Espírito que vem de... Fala para a pessoa que está do seu lado, você recebeu o Espírito que vem de Deus. Aí o interessante de Deus é que tudo na pessoa de Deus, no que diz respeito a mim, você tem um objetivo. Você já prestou atenção nisso? Nada é em vão. O Espírito Santo de Deus habita em nós por um objetivo. Aí, depois da vírgula, depois do Espírito que vem de Deus, vírgula, aí vai vir um objetivo. Para que eu e você o quê? Conheçamos o quê? O que tem na sua Bíblia, irmão? Conheçamos o que por Deus. Não tem isso na Bíblia de vocês, só na minha? Conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O Espírito Santo está em você aí para te lembrar que o que você recebeu de Deus, recebeu de graça. O Espírito Santo aí está para te lembrar, para quando você pecar, você errar, ele olhar para o seu errinho, ele olhar para você e dizer, ó, tem alguma coisa errada aí, ó. Tem alguma coisa errada aí. Que tal a gente consertar isso? Porque Jesus morreu para que você se livrasse do pecado. Então tem alguma coisa errada aí. Vamos trabalhar nisso. O Espírito Santo de Deus é aquela promessa aonde Jesus disse que viria outro Consolador. Outra pessoa que habitasse em mim e você, e essa pessoa é da parte divina. Olha que interessante, eu e você somos possuidores de uma parte divina. Eu e você, para onde vamos, carregamos uma parte divina, que é o Espírito Santo de Deus. E eu digo mais para você,
se você e eu também deixarmos essa parte divina de Deus trabalhar em nossa vida, pessoas vão olhar para a gente e vão ver Deus. As pessoas não vão ver Deus em você porque você é bonzinho ou porque você é isso, porque é aquilo. Não, as pessoas vão ver Deus em você porque vão ver o fruto do Espírito Santo. Então, isso é ser homem espiritual, aquele que produz o Espírito, aquele que produz os frutos do Espírito Santo de Deus. Vamos aqui comigo no outro capítulo, no outro versículo, no outro livro, na verdade. Romanos capítulo 8, vai nos trazer mais clareza sobre isso. Romanos capítulo 8, versículo 9 e 11. Romanos capítulo 8, do versículo 9 ao versículo 11. Assim diz a palavra do Senhor, amém? Posso ler? Romanos capítulo 8, do versículo 9 ao versículo 11. Diz assim: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem... Deixa eu refazer, vamos ler de novo, do 9 aqui, que eu li, não respeitando a vírgula, ficou meio estranho, né? Então vamos ler de novo, o 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida. Repita comigo, o Espírito é vida. Repita mais forte, o Espírito é vida. Por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, em que vós habita. Em que vós habita. Se eu tenho o Espírito Santo de Deus, o texto me diz que eu sou dele. E automaticamente, se eu sou dele, eu tenho o Espírito Santo de Deus. O pastor também falou que quando eu e você aceitamos, entendemos, compreendemos, reconhecemos o Senhor como o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, o Espírito Santo passa a habitar em mim e em você. Então nós somos dele. Aí eu queria fazer uma perguntinha bem simples. Em todas as ocasiões você é dele? A palavra do Senhor vai nos falar do olheiro, que é o construtor do vaso, e o vaso que somos nós. Deus é o construtor do vaso e eu e você somos o vaso. Pode, porventura, o vaso olhar para o construtor e dizer: ô construtor, me constrói assim, me faz assim, eu não gostei, faz assim. Pode? O construtor faz o vaso como ele quer. Quando a palavra do Senhor diz que se o Espírito de Deus habita em mim, eu sou dele, a minha vida não é mais minha. A minha vida é de quem? De Deus. O Espírito Santo habita em mim para me lembrar que eu sou de Deus. Novamente eu repito, para quando você pecar, para quando você pensar em pecar, algo vai te cutucar. A gente gerou uma grande discussão uma vez no seminário, porque eu afirmei que o Espírito Santo de Deus incomoda. Mas incomoda mesmo, vai você pecar. Vai viver na prática do pecado se você não vai viver a vida inteira sendo agonizada pelo Espírito Santo que habita em você? Arrisca. Arrisca fazer que nem Jonas, desobedecer, eu vou para onde eu quiser. Ver se Deus não quer que você vá para cá e ele vai fazer com que você venha para cá. Deus, quando tem propósito com alguém, ele faz o que ele quer. Quando ele não tem, ele não faz. Deus, ele é Deus em todas as ocasiões, independente de mim ou de você. Deus é Deus. E o melhor de tudo, eu e você temos uma parcela de Deus em nossas vidas, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, se eu sou dele, ele é meu. E se o Espírito dele está em mim, eu sou dele. Eu queria fazer uma pergunta para você. Agora, de tudo que você ouviu, se eu perguntasse para você, você consegue discernir se é natural ou um homem espiritual? Não precisa responder, nem gritar, nem nada. Só queria que você pensasse. Você teria condições, depois de tudo que você já ouviu aqui, se eu perguntasse, você é natural ou espiritual? Você teria condição de responder? Só pensa comigo numa coisa. A palavra do Senhor, ela vai dizer aqui, no versículo 10.
de Romanos 8. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está como? Morto. Morto por quê? Por causa do pecado. A palavra de Deus, ela se auto-explica, não precisa fazer muita coisa. Por causa do pecado, eu e você estamos mortos. Mas o que acontece? Mas o Espírito é o quê? Vida. Por causa de quê? Da justiça. Por justiça sua? Não, por justiça de Deus. O Espírito é vida por justiça de Deus. Aí vai continuar. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará. Diga a pessoa que está do seu lado, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito. Eu ensinei algo para os adolescentes sábado. Ensinei nos jovens. E vou ensinar para você também. E eu vou fazer o gestinho e vou ter que soltar o microfone. Aqui está o ser humano, aqui está Deus. Já fiz várias vezes. Aprendi assim, estou ensinando assim. E já tem gente que aprendeu que está ensinando assim, ô glória. Aqui está eu, aqui está o Espírito Santo. Aqui está eu e aqui está Deus. Eu estou morto, separado. Eu estou vivo, junto a Deus. Eu estou sem o Espírito Santo. Eu estou com o Espírito Santo de Deus é que te dá vida. Quando eu e você ouvimos sobre vida e morte na palavra do Senhor, ela se trata de separação de Deus e união de Deus. O Espírito Santo de Deus, que foi enviado por Jesus quando subiu ao céu, disse: eu vou enviar outro Consolador como selo, como garantia, como certificado que você é propriedade minha. É Ele que nos dá a garantia de que estamos vivos. Se não existe Espírito Santo, estamos. Por isso que quando você entende que Jesus é o seu Senhor e Salvador, você passa para o estado de vida. E quando se passa para o estado de vida, se passa a ter o Espírito Santo de Deus. Pensando nisso, eu até guardei esse microfone. Pensando nisso, em status de vida ou morte, homem natural ou espiritual, eu posso paralelar os dois, botar os dois paralelos. O homem natural encontra-se em estado de morte, o homem espiritual encontra-se em estado de vida. Quando eu pensei e comecei a trabalhar nessa mensagem, a gente tem muito na ideia que o homem espiritual é aquele que vive pinoteando, saltitando, né? É também, quem pula de alegria, quem vive na presença do Senhor, pula de alegria, dá grito, berra, grita, chora, faz tudo na presença do Senhor. Existe a liberdade para isso. E a liberdade dada pelo Espírito Santo de Deus. Mas o que é mais interessante é entender que por mais que você não pule, não grite, não dance, não sei o quê, o Espírito Santo habita em você da mesma forma como habita no que pula, no que grita, no que dança, no que cai, no que chora, no que berra. O Espírito Santo habita em você e por isso que você é vivo. Vivo é o quê? Unido com Deus. Por isso que muitos outros dizem: não apartai-vos de mim o teu Espírito, não retires de mim o teu Espírito, porque se retirasse o Espírito, ele se encontrava no estado de morte, separado de Deus. Eu queria nessa noite instigar você a pensar no seu status de vida agora. Se é homem natural ou homem espiritual, se é homem vivo ou se é homem morto. Aquela pessoa que não reconhece o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida é zumbi. Já viu isso? É zumbi. É uma pessoa que anda, mas não está vivo. Ele está morto. Quando a pessoa não tem o Espírito Santo de Deus, não reconhece o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, ele está morto. E eu não sei qual é o seu status de vida nesse momento. Não sei. Não tenho convicção, não sondo o seu coração. Deus sonda, Deus sabe. Você pode até aparentar uma coisa e não está. Deus sabe, Deus conhece. Mas eu quero garantir para você, e eu quero dar mais três pontozinhos que vai te auxiliar a ter essa compreensão nessa noite. Não porque eu vou dar os 3 pontos, mas porque o Espírito Santo do Senhor vai tocar o seu coração como tem tocado até agora. Amém? Aceita o desafio? Eu repito, eu não sei qual é o seu status de... Minha vontade é que você saia daqui vivo, preenchido pelo Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor nos fala que o Espírito Santo de Deus às vezes está meio assim, ó. Por quê? Porque não existe a liberdade, não existe a disponibilidade para que Ele trabalhe.
E a minha oração, a minha vontade, o meu desejo, eu acredito que a vontade de Deus é que você saia daqui com o Espírito vivificado. A igreja de Deus acredita na ideia de plenitude do Espírito. O que é plenitude do Espírito? É quando o Espírito transborda. Quando você traz à evidência aquilo que é invisível. Quando você traz para o material, para o palpável, quando se torna em ações aquilo que existe dentro de você, isso é plenitude do Espírito Santo de Deus. Existe clareza do que é a vontade de Deus, existe discernimento do que é a vontade de Deus. Existe uma gama de situações diferente do que a naturalidade vai querer dizer que é. Então, eu queria que você abrisse comigo lá em Tito. Tito, capítulo 3, versículo 1 ao 7. Tito, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 7. Diz assim: lembra-lhes que sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando prova de toda cortesia para com todos os homens que o conheçam. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícias e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Repita comigo: segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante, agora vamos lá, o lavar regenerador e renovador de quem? O Espírito Santo. Que ele derramou sobre nós como? Ricamente, a minha Bíblia diz. A sua diz o que? Ele derramou sobre nós? Abundantemente. O que isso quer dizer? Ele derramou sem mesquinhez. Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. A fim de que, é o que eu falei para você, a palavra do Senhor sempre diz o porquê. A fim de que? A fim de, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Meu querido, o Senhor Jesus, quando subiu aos céus, deixou o outro Consolador. Ele deixou não de forma mesquinha, ele deixou para ser usado. Na verdade, ele deixou para o Espírito usar cada um de nós de forma rica, em abundância. Quando eu e você limitamos a ação do Espírito Santo, eu estou negando isso daqui. Eu estou dizendo para a palavra do Senhor, dizer, ó, o Senhor não derramou ricamente não, o Senhor derramou só uma parcelinha só um pouquinho. Não. Deixa o Espírito trabalhar, deixa Deus trabalhar na sua vida para você ver se não vai ser em abundância. Se Ele não vai trabalhar em abundância, de maneira rica, com muita propriedade. A palavra do Senhor nos diz que não é por obra de justiça praticada por mim e por você, mas segundo a misericórdia de Deus, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador do Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer para você que eu não sei qual é o status que você está, lembra? Se de vida ou de morte, de homem natural ou de homem espiritual. Mas seja lá qual for, se for de morte, o de homem natural, o Espírito de Deus que está nesse lugar tem poder para te regenerar. Tem poder para dizer para o seu status de morte, de sai daqui status de morte, porque a partir de hoje ele vai sair por essa porta em status de vida. Porque o Senhor pode lavar eu e você, pecadinho por pecadinho. A palavra nos diz que o pecado nos separa de Deus. A palavra diz que o pecado, o salário dele é a morte, ou seja, é separação de Deus. Quando Deus disse para Adão, Adão, não coma dessa fruta, porque se comer, certamente morrerás. Aquele morrerás não é que Adão se comesse, era veneno, ele ia bater as botas, não.
era se afastar da presença de Deus, sair do ambiente que Deus preparou, que é o quê? Que é o Éden, é o paraíso, é o lugar perfeito, e se aventurar longe da presença de Deus. Eu e você, por meio de Jesus, que deixou o Espírito Santo de Deus, nos colocamos novamente no Éden do Senhor. Nos colocamos, eu falei para os jovens ontem, nós estamos em uma posição de segurança quando estamos com Deus. Lembra os jovens que eu falei ontem? A palavra não diz que o inimigo está como um leão rugindo, mas está onde? Nosso derredor. Derredor é algo que está além do redor, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor habita anjos ao redor daqueles que o temem, que o amam, que obedecem os seus mandamentos, que estão com Ele. Então estou eu aqui, obedecendo, amando o Senhor, cheio do Espírito Santo de Deus ao meu redor. Tem anjos enviados por Deus para me proteger. Para quê? Para que o que está ao derredor não me atinja. Aí o que acontece? O ser humano começa a se afastar de Deus. Porque não existe vontade de Deus em que você se afaste dele. Não existe. E começa a sair da sua zona de segurança e começa a andar de encontro ao derredor. Dá licença aqui, anjo. Dá licença. Eu não quero segurança de Deus. Para que Deus na minha vida? Eu dou conta do problema sozinho. Eu meto a marreta na muralha de Jericó e resolvo. Você está dizendo para o anjo, sai daqui, anjo. Sai daqui, eu não preciso da sua proteção. Eu não preciso de nada divino na minha vida. E o Espírito Santo do Senhor vai entristecendo ali. Deus vai dizendo, mas como, cara? Eu amei tanto esse cidadão. Coloquei minha parte dentro dele. E você está onde? Está no alcance do derredor. A sua zona de segurança é lá. Os anjos estão aqui. A sua zona de segurança é lá. Aí o leão consegue rugir, muito mais do que rugir. Ele consegue te morder. Aí o que é que eu e você temos que fazer quando estamos nessa situação? O que é que eu e você temos que fazer? A palavra do Senhor fala sobre arrependimento. E o arrependimento é algo que quem conduz ao arrependimento? Quem me convence do mal? Quem me convence do erro? O Espírito Santo de Deus. Aí Deus em sua justiça, porque Ele decidiu que você era para estar na zona de segurança. Ele te escolheu para isso, para estar na zona de segurança. Então o Espírito Santo vai dizer para você, você está errado, meu filho. Tá complicada a situação. E vai te convencendo daquilo, vai te convencendo. Você vai dar ouvido à palavra de Deus. E você vai se arrepender. E arrepender, os jovens, é o quê? É metanoia. Metanoia é o quê? 180. É voltar para a zona de segurança. Onde ao meu redor existem anjos do Senhor me protegendo. Eu não sei, eu repito, eu não sei qual é a situação estática que você está agora. Se você está junto ao leão rugindo lá, está abraçado com o leão lá, ou você está na zona de segurança onde o Senhor garante a sua segurança. Observe que todas as coisas que Deus faz nas nossas vidas, na minha e na sua vida, a nossa parcela é tão mínima. Preste atenção nisso. Preste atenção. Ele, sempre existe a disponibilidade da parte de Deus. Você pediu para Deus descer do céu se fazer carne? A palavra diz que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aí o verbo desceu, habitou entre nós, se fez carne. Você pediu isso? Não. É a disponibilidade de Deus. Lá na pessoa de Adão. Disse, eu quero um homem que tenha intimidade comigo. Aí o Adão desobedece. Adão desobedece e come do fruto que não era para comer e morre. Quando morre, se separa de Deus. Mas Deus foi usando profeta por profeta, sacerdote por sacerdote. Lá foi, até chegar em Jesus. Preparar o terreno para Jesus. Para de forma definitiva se rasgar o véu do templo. E eu e você termos livre acesso ao Senhor. Aí o que é que o Senhor olha para mim e para você e diz, agora a minha parte eu já fiz. O que é que você vai fazer agora? Vai deixar eu trabalhar na sua vida? Porque se você deixar, eu já mandei outro Consolador. Que é o Espírito Santo de Deus. Eu queria motivar você, a você que entende pelo Espírito Santo de Deus, que o seu status nessa noite é status de morte, de separação de Deus, status de homem natural. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo de Deus te convida para um status de vida. De vida. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo de Deus, ele convence o coração daquele que ele quer. Tem um auditório aqui, ó. Podia ter milhões de pessoas aqui. Só quem o Senhor quisesse iria entender tal situação. E eu oro ao Senhor que você entenda, que você compreenda, que o Espírito Santo do Senhor toque em você. Mas existe uma situação. Você
você e eu nessa noite podemos buscar a presença do Senhor, porque o Senhor já se faz presente nesse lugar. E Ele está aqui nesse lugar para que eu e você o procure. Aí eu pergunto para você, qual é a sua resposta ao convite do Senhor? Vai continuar tentando derrubar a muralha como você acha que deve derrubar? Vai continuar lá ao alcance do leão, onde o Senhor tem um lugar preparado para você, onde está cheio de anjinhos ao redor? Cheio de anjinhos, né? Se você pudesse ver o mundo espiritual, ia ver que não é anjinhos, né? Está cheio de anjos para te proteger. Eu gostaria de você abrir-se Efésios capítulo 3, versículo 14 ao 21. Só volta um pouquinho aí. Efésios capítulo 3, versículo 14 ao 21. Diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, olha novamente, Deus colocando em questão, a riqueza de sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder mediante o Espírito, o seu Espírito, no homem interior. Vou ler novamente. Vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito. Espírito de quem? Espírito de quem? De Deus, no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração. Como é que habita Cristo no vosso coração? Se o Espírito de Deus estiver no nosso interior. Que habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender, olha o porquê de tudo isso, a fim de que eu e você possam o quê? Compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus para todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Eu gostaria de enfatizar isso daqui. Versículo 16 ali. Segundo a riqueza da sua glória, vírgula, vos conceda que sejais o quê? Que sejais fortalecidos com o poder. Não tem isso na sua Bíblia aí? Que sejais fortalecidos com o poder de Deus, mediante o seu... Mediante o quê? Meu Deus, não tem isso na Bíblia dessas pessoas? Mediante o quê? O seu Espírito, o Espírito Santo. E assim habite Cristo aonde? No vosso coração. Eu queria dizer para você, primeiro, a gente viu o primeiro ponto, que Deus está disposto a regenerar, renovar, lavar e renovar a nossa vida através do Espírito Santo. Uma vez lavado, regenerado, limpo, o Espírito Santo quer fortalecer a nossa vida, a minha e a sua vida, através da sua quê? Transformando o nosso ser em sua habitação. Assim habite os vossos corações quem? O próprio Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus. Olha como é importante essa situação. Não falei para você que você carrega uma parte divina de Deus por aí? Quando você deixa o Espírito Santo de Deus, repito, quando você deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida, as pessoas olham para você e vê quem? Vê Deus. Isso é por isso que Ele habita em você. É por isso que Ele habita em mim e em você. Porque Deus tem um plano de salvação para a humanidade. Deus desconsiderou o erro de Adão. Adão, você errou, mas não tem problema não. Eu criei para estar junto de mim, eu vou dar meu jeito, eu resolvo. E tem resolvido. E está resolvendo. E eu e você somos colaboradores nessa resolução do Senhor. O Senhor chamou eu e você para essa grande comissão. Então deixe transparecer Jesus na sua vida. Encha o seu coração do Espírito Santo de Deus, do próprio Jesus Cristo. E se fortaleça no poder de Cristo.
No poder de Deus, no poder do Espírito Santo de Deus. Então, fortalecidos com o poder, no versículo 16. Para quê? Para nos fazer compreender, diz o versículo 18. No versículo 19, para nos fazer conhecer e sermos cheios da plenitude de Deus. Quer ser usado por Deus? Quem não quer ser usado por Deus? Quem quer ser usado por Deus? Todos nós estamos aqui porque queremos ser usados por Deus. Ou você quer Deus para quê? Para que você quer Deus? Para resolver só seus problemas? Isso é egoísmo. Se você quiser Deus só para resolver os seus problemas, você é um egoísta. Deus quer resolver os seus problemas para que os dos outros sejam resolvidos por intermédio da sua vida. É para isso que existe testemunho. Para que os outros vejam o que Deus tem feito na sua vida e tomar por base para que Deus possa mudar a vida deles também. Ou você acha que o testemunho é para quê? Para vender DVD? Tem gente que acha que testemunho é para vender DVD. Eu sou ex, e vende DVD. Não é para isso. Que use a estratégia do DVD, do CD, do rádio, da TV, que use. Portanto, que o testemunho possa ser usado por Cristo, por Deus, através do Espírito Santo para convencer as outras pessoas do pecado. Vamos para o último tópico aqui. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 a 11. Diz que quando a gente está numa igreja, lá no seminário, diz assim, quando você está numa igreja, você prega que nem o seu pastor. Tá vendo? Estou usando muito texto já. Viu? Primeira vez que eu preguei aqui, usei só um. É porque não tem como, a palavra do Senhor diz, né? Se você está, não diz, né? Mas assim, é lógico, se você recebe, está acostumado a receber alimento de uma determinada situação, de determinado jeito, aí vem outro e dá um qualquer, não vai surtir resultado. Então você tem que aprimorar, tem que ir melhorando. Então, pastor, vai com calma aí que eu sou seminarista ainda. Não. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 ao versículo 11. Diz assim: Porque de nada... Estou no canto certo? 1 Coríntios capítulo 12... Estou errado. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 a 11. Agora sim. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Fala a pessoa que está ao seu lado, o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Fala para ele, o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas é o mesmo Deus em quem todas as coisas operam e opera em todos. Aí vamos lá para o 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Diga para a pessoa que está do seu lado. Diga isso. A manifestação do Espírito, mas diga mesmo, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. É a palavra do Senhor que está dizendo. O Espírito Santo habita em você não é para ficar aí morgando, não. Parado, boiando, né? Boiando. Não. É para um fim proveitoso. E esse fim, quem dá o proveito é o Senhor. Amém? Vamos lá, versículo 8. Porque a um é dada, mediante ao Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, e a outro mesmo Espírito, a fé, e a outro ainda, do mesmo Espírito, dons de curar, e a outros, operações de milagres, e a outra, a profecia, a outro é dado discernimento de espíritos, a outro, uma variedade de línguas, a outro é dado capacidade de interpretar cada língua, mais, versículo 11, mais um só, e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz. Tem alguma outra palavra para lhe apraz aí? Como ele quer, alguma coisa assim? Como? Como quer, né? Então fica mais bonito assim, como ele quer. Ponto. Então não fica dizendo, Deus, eu quero ser assim, eu quero ser assado. Ele dá como quer. A cada um ele dá individualmente. O versículo 7 é dito que o Espírito Santo de Deus é colocado no meu e no seu coração, é colocado na minha e na sua vida, para nos colocar em status de vida. Eu falei sobre isso, lembra? Status de vida, junto com Deus. Se quem é dele, tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo é dele. Mas é dado para um fim proveitoso. A vontade de Deus é que eu e você sejamos úteis na sua obra. O Espírito Santo que habita em você não é para você ficar boiando, não. Não é para dizer, eu sou cheio do Espírito.
Não é para você sair hoje daqui, eu sou um homem espiritual, sou mulher espiritual. O seminarista lá falou, está falado, eu sou melhor do que você. Não é para isso. É para um fim proveitoso. E o proveito é dado por Deus. Quem tem uso de direitos reservados nessa situação é Deus. Porque é por isso que ele dá como quer, na hora que quer, para quem quer. Porque senão o homem já é ruim por natureza. Imagine se ele pudesse escolher, eu quero isso. Lembra de uma situação? Não deveria falar assim, mas eu não sei com clareza, mas lembra uma situação de que um mágico pediu o espírito do apóstolo Pedro, mesmo que habitava nos apóstolos, para usar como benefício próprio? Lembra? Meu amigo, se você estiver fazendo uso do espírito para seu próprio benefício, você é igual aquele cara lá. Mas não, Deus quer usar você conforme Ele quer. Por isso que Ele dá o dom que quer. Por isso que Ele dá o dom que quer. Por isso que Ele dá de maneira individual. Muitos são os dons, muitos são os serviços, mas o importante é que eu e você entenda que todos derivam do mesmo Deus e do mesmo Espírito. Amém? Então nós somos uma igreja, somos um corpo. Somos um corpo, e aqui nessa noite tem pessoas em status de vida e tem pessoas em status de morte. Existem pessoas que estão com o Espírito Santo de Deus aí, existem pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus. Mas eu quero instigar aos que não têm o Espírito Santo de Deus, aos que não compreenderam, não entenderam o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. Eu quero ser bem claro. Eu estava pensando, meditando na palavra de Deus, e no que Deus nos chamou para fazer, e eu tomei uma decisão de toda a vida que possível for, eu puder fazer o convite à salvação, eu vou fazer. E eu tomei isso para mim. Tomei para mim. Mas aí Deus vai trabalhando, mas de forma clara. Então é isso que eu quero fazer agora. De forma clara. Para você que entendeu, ouviu a palavra de Deus, o Espírito Santo está trazendo discernimento a você. Está trazendo a clareza para você do que se falou, e você está se enquadrando no perfil de um homem que está no status de morte. De um homem natural, que só olha para as coisas de maneira natural, não consegue ser trabalhado na fé, que até a fé é depositada em você por parte de Deus. Eu quero instigar você nessa noite a dar um passo a mudar de vida, a dar um passo a ser diferente. Eu estou sendo bem claro, isso foi um compromisso que eu fiz com Deus. Eu não preciso disso, daquilo, não, é para ser claro. Eu reconheci, eu entendi o Senhor Jesus Cristo numa clareza tão grande, mas tão grande, de que Deus me chamou para isso. E eu acho que aqui, eu acredito que Ele também pode fazer assim na sua vida. Então, se você entendeu, através do que foi falado, que você encontra-se num status de morte nessa noite, lembra? Morte, vida. Deus, você, vida, morte. Homem natural, homem espiritual. Se você encontra-se no status longe do Senhor, junto lá do leão lá, tentando derrubar suas muralhas por suas próprias forças, igual a Nicodemos, ouvindo a palavra de Deus e ou se fazendo de tonto, não entendendo mesmo. Mas se você está diferente de Nicodemos, está entendendo nessa noite, eu gostaria que você tomasse a decisão por Jesus. Dissesse: Jesus, nessa noite o teu Espírito pode se alojar no meu coração, porque eu vou passar dessas portas dessa noite em status de vida. E eu estou sendo tão claro e tão franco para que você não tenha dúvida. Eu gostaria que todos ficassem de pé. Todos. E aquela música, o Espírito de Deus está aqui. A gente gostaria que o grupo de louvor tocasse ela. E junto nós pudéssemos cantar ela. E você que entendeu de maneira tão clara, você e precisa e decide agora ouvir a voz de Deus, eu convido você a dar um passo à frente. Eu não vou ficar constrangido se não vier ninguém. Não vou. É um compromisso meu e Deus. Porque eu preciso fazer outro convite também nessa noite. Mas eu quero que o convite não seja confundido. Eu quero que seja bem claro. Você que entendeu que encontra-se em status de morte nessa noite, separado de Deus, eu quero lhe convidar ao status de vida. Eu quero convidar o Espírito Santo de Deus, que nessa noite está neste lugar, a passar a habitar no seu coração.
Amém? Enquanto nós cantamos essa canção, a primeira parte dessa canção, você tem a liberdade de sair do seu lugar e vir até aqui à frente. Por que eu preciso ir à frente? Não pode ser aqui onde eu estou? Não, você tem que dar um passo de fé. Você tem que olhar agora de maneira espiritual para a coisa. O Espírito Santo de Deus, quer tirar o espírito do mundo que habita em seu coração, dar um fim nessa situação e dizer: a partir de hoje, esse coração é meu. Esse coração encontra-se em status de vida. Vamos cantar, e enquanto cantamos a primeira parte dessa canção, se você entendeu essa mensagem, eu convido você aqui na frente. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Feridos de almas, os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e os doentes, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Aleluia. Amém, glória a Deus. Eu queria que você que já tem uma vida cristã, já tem uma vida ativa cristã, cantasse: Pai, eu quero te adorar, mas cantasse de uma maneira diferente. Cantasse, Deus já trabalhou com essa música aqui, Deus já trabalhou em cima dos enfermos nessa música aqui, mas Deus quer trabalhar nessa noite e nessa música também, através dessa música e na sua vida, para que você saia daqui cheio, completo. Se o teu nível do Espírito Santo está rasinho ali, ou de alguma forma está complicada a situação, eu peço a você nessa noite que cante essa outra parte. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no átrio e no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Quero que você cante essa parte, cante isso, e faça disso uma oração e peça para o Senhor te encher. E você vai sair dessas portas aqui completos, preenchido. Você veio para um lugar sobrenatural, você não veio para um lugar natural. Então você vai sair daqui de maneira sobrenatural, cheio do amor de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, fortalecido no poder que dado pelo Espírito Santo de Deus. E eu tenho uma certeza tão grande que se você der a oportunidade para o Espírito Santo de Deus, Ele vai te usar como jamais te usou. Então, se você quer ser usado por Deus, Deus não te deu um Espírito Santo para habitar em você, para ficar morgando aí, ficar parado aí, encostado. Não deu. Deus deu o Espírito Santo para você com um fim, com um objetivo, por uma razão. Então deixe Deus te usar. Amém? Então vamos entoar
Vamos entoar: Pai, eu quero contemplar. Pai, eu quero contemplar. Amém? Pai, eu quero contemplar Sua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar. Você quer adorar o Senhor em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Não apenas aqui, no Não apenas no mas todo lugar que você for, todo santo lugar. Eu quero me entronizar entre os querubins. Peça pro Senhor te levar. Leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o eterno e sumo sacerdote. Leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Glória a Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Aleluia. Pastor. Glória a Deus. Ele falou que eu roubei a frase dele. E dizer para ele que ele roubou o meu texto que eu estava preparando a mensagem para hoje, em Coríntios 2:12. Só que daí eu estava ruim da garganta e eu falei: olha, eu acho que amanhã eu não vou conseguir. Daí eu falei com ele para ministrar e o Senhor queria falar isso com você nessa noite. Amém? Se encha da presença de Deus. Meus queridos, não esqueça da nossa reunião de quinta-feira. Ok? De repente você levantou a mão dando preferência para quarta, mas pode vir na quinta também, esteja aqui. É muito importante que você esteja para que a gente se fortaleça nas nossas decisões, nos projetos, nos sonhos para este lugar. Amém? Então, meus queridos, que o grande amor de Deus, que a graça e a misericórdia de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e sempre. Amém? Uma semana abençoada a você. Não saia daqui sem abraçar pelo menos 3 pessoas e abençoar a vida dela. Deixa o Espírito Santo usar você na vida de alguém nesta noite antes de ir para sua casa. Deus os abençoe. Uma semana poderosa na presença de Deus.